Oi, quinto ano, tudo bem? Bom dia. Vamos lá? Matéria de fração ainda, continuando, acabou nossas correções, tá? Deixa eu avisar, a página 26, a 27, a 28, eu vou fazer a correção semana que vem, que vai ser a revisão de prova, tá? Aí eu incluo ela pra revisão aí pra vocês. Então não fica meio que perdido no último vídeo não, porque eu esqueci de alterar só a página, tá bom? Vamos lá então, turminha, quinta-feira, né? Última aula de matemática da semana, dia 18/6. O mês tá passando voando. E hoje nós vamos estudar da página 38 até a 44, tá? O nosso tema hoje vai ser adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Vamos lembrar uma coisa? Em uma fração nós temos o numerador, que é o número de cima, e o denominador com a parte de baixo. E o que ele tá falando aqui? É uma adição, que é as continhas de mais, e a subtração, que são as continhas de menos, com o mesmo denominador. Então, o meu denominador, ele não vai modificar. O que modifica é sempre o numerador. Então, fica mais fácil da gente trabalhar com as frações aí, tá? Vamos trocar umas ideias aí. Helena e a avó estão fazendo uma colcha de retalhos. Olha essa colcha de retalhos aí. A colcha será formada por 40 retalhos iguais na forma de quadrados coloridos de amarelo e cor de rosa. Observe ao lado a parte da colcha que elas estão fazendo. Olha aqui a colcha que elas estão fazendo, ó. O que elas conseguiram preparar até agora foi essa partezinha aqui, ó, que já está colorida, correto? O restante dessa parte aqui que ainda não está colorida, elas ainda irão terminar. Beleza? Que ainda falta para elas terminarem aí. Vamos lá, então. Podemos representar a parte colorida do amarelo e da cor de rosa por meio de frações. Quantos retalhos vai ter essa colcha aqui, gente? Vai ter 40, correto? Então, se eu contar a parte em amarelo aqui, ó, eu vou ter 3, 6, 9. A parte em rosa, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter 12 partes. Então, eu vou ter uma parte 9 sobre 40, correto? E 12 sobre 40. Olha aí, ó. Os meus denominadores, eles são frações com o mesmo denominador, de acordo com o nosso título. Só que os nossos numeradores, que é a parte de cima, eles se modificam. Então, aí vem o truque, vem o segredo agora para vocês pegarem aí. Aqui, ó. A parte amarela da nossa colcha é de 9,40 avos. Lembra que tudo que vem a partir do 11 até o 99 a gente chama de avos no final. A parte colorida de rosa é de 12,40 avos, correto? Juntas, as partes coloridas de amarelo e de cor rosa representam a fração de 21,40 avos. Essa situação pode ser representada por meio de uma adição de frações. O que acontece? Não é uma coxa? Essa coxa vai estar misturada tanto amarelo quanto rosa. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que somar essas cores aí. E soma nada mais é do que uma adição. Olha o nosso sinal da adição aí. Se eu tenho uma fração com 9,40 avos, eu vou somar com 12,40 avos. Porque o que acontece? Quando for uma adição e uma subtração de mesmo denominador, vou até colocar aqui, ó. Numerador é o número de cima, denominador é a parte de baixo. Sempre quando os denominadores, isso só vai acontecer na adição e na subtração. Sempre quando os denominadores forem iguais na adição e na subtração, eu copio o denominador. Eu sempre vou copiar, correto? E a adição ou a subtração, eu só vou fazer com os meus numeradores. No caso aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando. Se eu estou somando isso daqui, eu vou fazer o quê? 9 mais 12. 9 mais 12, 21. E o que eu tenho que fazer mesmo com o meu denominador quando eles forem iguais? Copiá-lo. Como que ficou essa nova fração? A minha coxa, até agora, ela está em como? Ela está em qual a quantidade aí? Ela está sobre 21,40 avos. Tudo bem? Mesclado entre amarelo e cor rosa. Tá fácil. Não tá difícil. Vamos para mais uma. Presta atenção aí, ó. A coxa não está terminada. O
Que fração representa a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados nela? Para responder essa pergunta, podemos efetuar uma subtração e acompanhe. Vamos lá, a coxa inteira. Quantos retalhos tem a coxa inteira? Tem 40, correto? Se a gente voltar aqui na atividade anterior, ó, na de soma, eu sei que o denominador ele me representa o quê? A parte total. São os totais de retalhos que eu tenho nessa coxa. Já esse 21 tá me mostrando o quê? A parte colorida. Só que a parte colorida já feita. Beleza até aí? Aqui ele quer saber a coxa inteira. A coxa inteira então vai ser o quê? 40 sobre 40. Não é isso? Só que eu quero saber o quanto ainda falta. Quanto que já foi feita dessa coxa? A gente já descobriu na conta anterior. Já foram feitas 21 40avos. E o total que eu tenho dessa coxa é 40 sobre 40. Então, para saber a diferença de quanto falta, olha aí o segredo que eu sempre falo para vocês. A soma, o resultado da soma a gente chama de adição, beleza? Da subtração, a gente chama de diferença. Da multiplicação, a gente chama de produto. E da divisão, a gente chama de quociente, correto? Então, aqui ele me pede o quê, ó? É a fração que ainda falta para chegar, para acompanhar o quanto falta ainda para terminar essa coxa. Então, o que eu tenho que fazer? Para saber o quanto falta, qual é a diferença vem de qual operação? Da subtração. Então, ó, eu vou fazer uma continha de menos entre eles. Olha ele aqui embaixo, ó. Subtraindo, nós temos 40 sobre 40, que é o meu total de retalhos que eu tenho, menos 21 sobre 40. 21 é o total. Total não, né? Foi o que eu já fiz. Sobre o total que ainda falta, que é 40. Correto? Aí vai acontecer a mesma coisa. Aqui eu não tinha feito a adição na anterior, então agora eu vou fazer a subtração. Então, se os denominadores são iguais, o que eu tenho que fazer com o denominador? Copio. E agora que é subtração, subtraio. 40 menos 21 sobram 19. Tudo bem até aí? Então, eu vou dar um resumão para vocês. Sempre quando eu tenho frações, sendo ela de mais ou de menos, e os denominadores, que é a parte de baixo da minha fração, são iguais, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que copiar o denominador, somar ou subtrair os numeradores. Beleza? Sempre vai fazer isso. Quando os denominadores forem iguais. E somente na adição e na subtração, tá? Portanto, 19 40avos é a fração que representa a quantidade de retalhos que ainda precisam ser costurados. Vamos lá então pro próximo? Próximo exemplo aí. Helena passou 5/8 da tarde de sábado ajudando a avó na confecção da colcha. E 3/8 da tarde brincando. Então, ela passou 5/8 da tarde dela ajudando a avó e 3/8 brincando. Que fração representa a diferença entre o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando? Olha o que ele fala. Isso é interpretação de texto, tá? O que é uma interpretação de texto, gente? É a gente ler e compreender o que tá pedindo, tá? No caso é o quê? Eu tô lendo lá um livro, depois que eu finalizei aquele livro, eu vou saber toda a história que foi contada dentro daquilo. Porque eu tô interpretando. Não é simplesmente você ler as palavras e aí, o que deu no final? Não entendeu nada? Então você nem leu, você nem interpretou. Correto? Então, leitura e interpretação é isso. Na pergunta, ele já diz a operação que você tem que fazer. Vamos lá de novo, ó. Para responder, ó. Que fração representa a... Olha a nossa palavra-chave aqui, ó. A diferença. A diferença entre o tempo em que Helena passou ajudando a avó e brincando. Correto? Então, para responder essa pergunta, podemos efetuar uma subtração de frações. Por que, professor, vem a subtração? Porque da subtração, o resultado da subtração se chama diferença. Tudo bem? É isso que eu tô falando para vocês. Esses termos técnicos vocês têm que saber de agora em diante, tá? A matemática, ela começa a evoluir e ela começa a ficar mais fácil. Parece que é mais difícil, mas não, tá? A partir do momento que a gente pega o termo técnico, a gente já sabe trabalhar com tudo da matemática.
Vamos lá. O tempo que ela passou ajudando a avó foi de 5/8, correto? E o tempo que ela passou brincando foi de 3/8. Subtraindo, nós temos, subtraindo, que é a conta do menos. 5/8 menos 3/8. Eu sei que quando os denominadores são iguais, eu copio. E já que é uma subtração, eu subtraio. Se eu tenho 5 e eu tirar 3, eu fico com 2. Ah, então qual foi o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando? 2/8? Sim. Sempre que possível, simplificamos o resultado obtido até encontrar uma fração irredutível. Simplificação, nós já fizemos, correto? Foi bem no início aí do nosso tema das frações. Nós já passamos pela simplificação. E a fração irredutível, nós também já vimos dentro da simplificação. Simplificação nada mais é do que dividir. Lembra da fração... Quando a gente trabalha a fração... Vamos lá, como é que eu posso explicar isso daí para vocês? Eu quero chegar no último passo da fração. Se eu olhar meu número, a simplificação nada mais é do que dividir o de cima e dividir o de baixo. Divido o numerador pelo mesmo número e o denominador pelo mesmo número. E para chegar a uma fração irredutível é aquela quando eu não consigo mais mexer. Quando eu não consigo dividir o mesmo número de cima e nem o número de baixo pelo mesmo divisor ali, correto? O que tem aqui, ó? Deu 2/8, não foi? Meu resultado não deu 2/8 da diferença do tempo que ela passou ajudando a avó e o tempo que ela passou brincando? Agora vamos lá. Esses 2/8 eu consigo dividir? Consigo, porque eles são números o quê? Pares ou ímpares? Eles são números pares, correto? Então, 2 eu consigo dividir e o 8 também eu consigo dividir pelo mesmo número. Se eu dividir o 2 por 2, vai dar 1. E se eu dividir o 8 por 2, vai dar 4. Agora me diz, eu consigo dividir o 1 pelo mesmo número para dividir o 4? Não. Então, ela se torna o quê? Ela se torna uma fração irredutível. É aquela fração quando eu não consigo mais mexer. Ela se torna irredutível. Sabe quando a gente fala assim? A mãe de vocês não querem, né? Hoje você não vai sair para brincar, correto? Hoje você só vai ficar estudando. Aí você não consegue mudar a opinião da sua mãe. Aí ela se torna uma pessoa o quê? Irredutível. Então você não consegue mais mudar. Se ela determinou aquilo para aquele dia, você não vai conseguir mudar. Então é isso que se torna as coisas irredutíveis. É quando a gente não consegue mais mexer nela. Tudo bem? Sempre associa essa palavra de irredutível quando você não tem mais saída. Você não consegue mais mexer naquilo. Beleza? Então vamos lá para a finalização. Portanto, 1/4 é a fração que representa a diferença entre o tempo que Helena passou ajudando a avó e brincando. Agora, uma coisa que vocês têm que grifar é isso daqui, ó. É o que eu tô falando em todo o vídeo aqui agora e ele dá o resumão para vocês. Para adicionar ou subtrair frações com o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e repetimos o denominador. O que é repetir o denominador? É copiar o denominador. Ou eu somo ou eu subtraio os numeradores e repito o denominador embaixo, quando eles forem iguais. E isso só pode acontecer quando é uma soma ou uma subtração, tá? Lembrando que a multiplicação e a divisão a gente ainda não entrou. Então, não confunde ainda, na multiplicação e na divisão. Não, tá? Fica aí na soma e na subtração por enquanto. Vamos caminhando, engatinhando aí pra gente pegar bem esses conteúdos. Próximo, agora vem as atividades. Atividades número 1. Represente as partes coloridas de cada figura a seguir por meio de uma adição de frações. Primeiro, eu vou fazer a letra A com vocês aqui, ó. Qual é o total de cortes que eu tenho nessa circunferência? Eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, eu vou fazer aqui em cima, ó. Acompanha aqui em cima comigo, tá? 8 é a parte total, correto? Então, ele vai ser o quê? O meu denominador. Beleza? Bom, se vocês observarem, vocês têm a parte colorida do verde e do amarelo. Quantas partes do verde eu tenho? Eu tenho 4 partes em verde. Então, esse daqui vai representar o meu verde. Beleza? Quantas partes em amarelo eu tenho? 2. Então, 2 vai ser o numerador do meu verde. Só que eles não estão dentro de uma circunferência. Eles não estão separados um do outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar.
eu vou adicioná-los a um total. Olha lá. Lembrando que, quando os denominadores são iguais na soma ou na subtração, eu tenho que repeti-lo, copiá-lo. Beleza? E o que eu faço com os meus numeradores? Se é uma soma, eu somo. Se é uma subtração, subtraio. No caso da soma, 4 com 2, 6. Qual vai ser a minha resposta final? 6 oitavos? Não. Não pode ser 6 oitavos ainda. Sabe por quê? Se eu parar para ver aqui, ó, os dois são números pares. Então, eu ainda consigo dividir. Eu consigo dividir o 3, o 6 por o mesmo número e o 8 também pelo mesmo número. Então, eu vou simplificá-las até chegar a uma fração irredutível. A que número eu posso dividir os dois aí? Posso dividir por 1? Vai dar o mesmo valor, 6 oitavos. Posso dividir por 2? Posso. Vamos por 2, então? Por 2, nós vamos ter 3 quartos. Agora, 3 quartos eu consigo dividir pelo mesmo número? Não. Então, ó, cheguei na fração irredutível. Simplifiquei, cheguei na irredutível. Beleza? Tá fácil. Olha lá, nosso resultado bateu com o do livro. Tudo bem? Agora vamos para B. Eu vou apagar essa daqui que eu fiz, tá? O que eu indico a vocês aí, ó, tentem fazer, mesmo vendo minha explicação agora, tentem fazer depois sozinho a número 1 e depois assiste o vídeo de novo só para fazer a correçãozinha dessa número 1 aí, para ver se bateu com o resultado de vocês. Tá bom? Letra B. De novo, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas partes está repartida essa figura aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Professor, por que você está escrevendo em todas essas partes da figura? Porque ali eu sei que eu não vou esquecer de nada, correto? É sempre bom vocês terem esse trabalho a mais, mas pelo menos não erra. Vocês vão ter uma coisa exata. Quantas partes está repartido aí? 16, correto? Quantas cores eu tenho? Sem contar o branco, tá? Porque o branco é como se fosse nossa folha de papel. Tenho 2 cores, então eu vou fazer isso daqui, ó, em 2 frações. Agora eu não tenho tudo na mesma figura? Se eu tenho tudo na mesma figura, eu vou somar, correto? Quantas partes em amarelo eu tenho? Se eu contar aqui, ó, eu tenho 4 de amarelo e 4 de amarelo. Então, eu tenho 8 partes em amarelo. Quantas partes em azul? Tenho 4 aqui com uma daqui, eu tenho 5 em azul, correto? Lembrando, quando os denominadores são iguais, copia-se, tá? Quando os denominadores são diferentes pela soma ou subtração, no caso a soma, eu vou somar. Se eu tenho 8 e se eu tenho 5, eu vou ter 13, correto? Agora, eu consigo dividir 13 para 16? Consigo dividir por 2? O 13 você não consegue dividir por 2, correto? Consigo dividir por 3? Também não. E se eu pensar no 16, também não. Então, eu cheguei ao quê? Na minha fração irredutível. Acabou o resultado final dela. Turminha, para isso, vocês têm que ter a tabuada de cabeça. Não vai esquecer disso, tem que treinar a tabuada também. 13 e 16 avos. Eu tô batendo muito na tecla do tabuada, gente. Por quê? Em algum momento, quando a gente voltar para a sala de aula, vai ser cobrado muito isso, entendeu? Então, na sala de aula, a gente vai estudar como a gente sempre estudou, só que vocês vão para casa com alguns exercícios para se fazer. E não vai ter mais a videoaula aí para vocês estarem repetindo e o pai tá acompanhando. Então, para isso, para facilitar o cálculo, vocês têm que saber a tabuada. Tudo bem? Então, pai, mãe aí, ó, pega na tabuada. Sejam irredutíveis na tabuada. Vamos para a letra C. Quantas partes foi dividido esse quadrado da letra C? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. Então, quantas cores, tirando o branco, eu tenho? 2. Então, vou fazer 2 frações. E se é um quadrado, tá tudo junto, eu vou somar. Quantas partes em rosa eu tenho? 5. Quantas partes em verde? 1. Como nós já sabemos, nós já temos aí denominadores iguais. Copio.
Numeradores diferentes sendo uma soma, eu somo. Professor, vou conseguir dividir um número par por um número ímpar com o mesmo número? Sim. Tudo bem? De que forma? Por 3. Por 3. Por 3. 6 dividido para 3, 2. 9 dividido para 3, 3. 2/3. Difícil? Não. Tá simples. E bateu de novo o nosso resultado aí. Lá embaixo. Agora, com base nas figuras, represente por meio de uma subtração a fração que indica a parte não colorida de cada figura. Ah, professor, então como é que é isso? A parte não colorida da figura. Vamos lá, então. Ele quer que eu represente uma por uma com a parte não colorida da figura. Isso daí tá simples. Vou apagar aqui. Vamos lá. Quantas partes eu tenho no total mesmo na minha primeira fração da letra A? Eu tenho 8, correto? Então, ele vai ter 8 sobre 8. E qual foi o meu resultado da letra A? Sem ser simplificado na irredutível. Somente no primeiro resultado. Qual foi? 6/8, correto? Eu não quero saber a diferença, então eu vou colocar aqui, ó. Menos 6 sobre 8. Correto? Denominadores iguais, copio. Numeradores diferentes com uma subtração, subtrai. De 8 eu vou tirar 6, 2. Ah, então a parte que representa o que não foi pintado é 2/8? Sim, olha aqui, ó. Essa parte não é branca, essa parte não é branca, elas não foram pintadas. E não são só duas partes que não foram pintadas? Isso mesmo. De um total de quanto? De 8. Então, foram 2/8 que não foram pintados. Posso simplificar aqui também? Pode. Posso por 2. Por 2, por 2, que vai dar 1/4. Então, a equivalência de 2/8, o equivalente a 1/4. Ela equivale a 1/4 também. Lembra que vocês trabalharam com a equivalência de frações? Frações equivalentes é quando eu posso dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Na simplificação, eu só posso dividir, correto? O numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Vocês sempre têm que estar revendo isso daí para não esquecer esses detalhes e os nomes também das frações. Vamos lá para a segunda parte, então. Na letra B, quantas partes no total eu tenho a minha letra B aí? Se a gente olhar, eu tenho 16, correto? Então, eu vou colocar aqui, ó, o total de 16 sobre 16. Como eu estou subtraindo da parte que ainda não foi pintada, eu vou fazer como? Vou pegar o meu resultado final, que é 13, sobre 16. Denominadores iguais, copia-se. Subtração dos numeradores, sobram 3. De 16 eu vou tirar 13, me sobram 3. Então, faltam quantas partes a ser pintadas aí, ó? Se a gente olhar aqui, ó, bateu, ó. Eu tenho 3 partes em branco que não foram pintadas. Então, são 3 partes de 16 que ainda faltam para pintar. Correto? Tudo bem? Tá difícil? Dá uma volta, pausa um pouco, volta um pouco o vídeo aí para vocês revisarem de novo, tá bom? Para a próxima e última aí, que é a letra C. Eu tenho lá na letra C um total de 9 quadradinhos sobre 9, menos, qual foi a minha fração? Sem ser irredutível, tá bom? Eu tenho que trabalhar com o primeiro resultado dela, que foi o quê? 6/9. Então, eu pego 6 menos 9. Denominadores iguais, copia-se. Numeradores diferentes com uma subtração, se subtrai. De 9 eu vou tirar 6, 3. Só que lembrando uma coisa, consigo subtrair? Subtrair não. Consigo chegar a uma irredutível pela simplificação? Consigo. Ótimo. Lembrando uma coisa aqui, ó. Você tem 3 partes em brancas no total de 9. Então, nosso resultado bateu com a figura. Beleza? Então, eu posso dividir isso daqui, ó. Simplificar por 3 e simplificar por 3. Que vai dar o quê? 1/3. Ah, chegamos. E os nossos resultados aqui, ó, bateram novamente. Tudo bem? Mas isso daí vocês têm que ter atenção e tá sabendo qual o nome do termo de cada parte de uma fração, tá? Desde uma irredutível, desde uma simplificação, tudo bem?
Então, vocês têm que estar com tudo isso daí na cabeça. E mais, que eu vou bater de novo nessa tecla, gente. A tabuada. Tabuada. Parece até chato ficar falando, mas é a vida. Tá bom? Vamos lá, tem mais um exercício aí. Vamos pro último. Determine por meio de uma subtração. Aqui, ó. Ah, então tá ótimo. Se a gente tá falando que eu tenho que fazer, já é 50% do caminho andado. A fração que representa a diferença entre a parte colorida de amarelo e a parte colorida de azul de cada figura. De novo, eu vou fazer o passo a passo. Quantas partes eu tenho aqui nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó. Não são duas cores? Não é uma subtração? Então, eu vou subtrair, ó. Correto? Primeiro, quantas partes amarela eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 partes em amarela. Em azul, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 partes em azul. Nossa, professor, tá fácil. Sim. Copie os denominadores, que são iguais, e subtrai os numeradores. Se eu tenho 6, eu vou tirar 4, eu vou ficar com 2. 2 décimos. Só que, professor, eu consigo simplificar para chegar no irredutível. Consegue sim. Posso simplificar por 2, posso simplificar por 2. Que vai dar o quê? 1/5. Ah, então bateu. Beleza? Estão conseguindo trabalhar com as imagens? Porque a imagem, primeiro, você tem que contar quantas partes ela está sendo dividida, tá bom? Para depois você poder trabalhar dentro da fração com ela. Vamos para a letra B aí agora. A letra B me indica uma pirâmide, correto? Tudo bem? Triângulozinho aí. Vamos lá. Quantas partes foi dividida essa figura aqui? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela foi dividida em 16 partes. Se a gente observar, ela tem duas cores. Então, vão ser duas frações também. 16, que é a primeira fração, menos a segunda fração, com denominador também de 16. Quantas partes amarelas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes em amarela. Quantas partes em azul? Vou fazer um xizinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes em azul. Ah, agora a gente já sabe trabalhar. Copio o denominador, porque eles são iguais, né? E já que é uma subtração, subtraio. De 9 eu quero tirar 7, vou ficar com 2. Correto? Professor, eu consigo simplificar para chegar no irredutível. Pode simplificar. Vou simplificar por 2 e vou simplificar por 2. Simplificação nada mais é do que uma divisão, tá? É a mesma coisa de você falar, vou dividir e vou dividir. Ou vou simplificar e vou simplificar. Só que na fração, ela não entra como nome de divisão. Ela entra como nome de simplificação, tá? Vamos lá. Se eu simplificar 2 por 2, vai dar 1. E se eu simplificar 16 por 2, que número somado com ele mesmo que vai dar 16? Seria o 8. 8 mais 8, 16. Correto? Então, vai dar 1/8 essa fração aí, ó. E bateu de novo com o resultado do livro. Tudo bem? Turminha, treinem, tá? Mas treinem bastante. Semana que vem, eu já pretendo fazer as correções dessas atividades aí, que vai até a página 44, tá bom? Vou iniciar um novo tema também, semana que vem com vocês. E daí, a gente já começa a trabalhar com a revisão da avaliação desse bimestre, tá bom? Que é a primeira avaliação do segundo bimestre. E logo depois, a gente já começa, a gente faz a nossa avaliação e vai para finalização do livro aí, tá? Então, para isso, revisem. Qualquer dúvida, me chama, me pergunta, que eu vou estar aí para responder. Tá bom? Tchau, turminha. Bom estudo. Vejo vocês